Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia Cultural. É um prazer imenso ter você por aqui. Hoje a gente vai dar uma dica de livro, tá? Uma dica de livro que eu particularmente gostei muito. Eu terminei de ler há poucos dias esse livro, inclusive eu terminei de ler no São João, né? Eu estava na casa da minha irmã e quem está acompanhando nosso trabalho lá pelo Instagram também viu que eu postei esse livro por esses dias, né? Perturbações Noturnas, de Lucas Brito. E eu queria comentar um pouco sobre esse livro, porque na verdade assim, o nome dele é Perturbações Noturnas e Outros Contos, tá? Tem aqui, ó, Perturbações Noturnas e Outros Contos. Que Perturbações Noturnas é um conto, né? É um conto de terror. Aqui tem vários contos de terror neste livro. E esse Perturbações Noturnas, ele é o último conto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Tá aqui, tá? Perturbações Noturnas, o último conto. Então, vamos falar um pouco sobre esse livro aqui, que eu achei muito interessante. Primeiro, para quem gosta de histórias de terror, para quem gosta de histórias de assombrações, eu diria que esse livro aqui, ele não segue digamos assim, um clichê. Ele vai para uma lógica, muitas vezes, um pouco diferente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse livro aqui, ele tem diversos contos que quando eles terminam, né, esses contos terminam, você não tem a resposta, tá? Você não tem a resposta e aí o autor, ele acaba deixando, o Lucas, né, ele acaba deixando em aberto, assim, para você decidir. É como se você, para você refletir sobre isso que ele está falando no final do conto. Então, é como se você, por exemplo, terminasse o conto e você ficasse tentando entender, caramba, mas será que é isso mesmo que eu entendi, né? E às vezes, inclusive, dá até vontade de você reler de novo o conto para saber se realmente você deixou passar alguma coisa batida ou não. E aí você, muitas vezes, descobre que não, que o autor, na verdade, ele está brincando com você, brincando entre aspas, no sentido de ele não está te dando a informação de mão beijada. Ele é um conto de terror, mas ele deixa você refletir um pouco sobre isso. Por exemplo, a questão de gatos no telhado, né? E aí você pode imaginar, bom, então ele vai ter um conto chamado Gatos no Telhado, tá? Que eu acho que é o terceiro conto aqui, exatamente aqui, ó. Esse conto aqui, Gatos no Telhado. E aí, pelo título, né, é provável que você pense, bom, tem gatos no telhado, deixa eu ver o que é que vai acontecer. Só que, na verdade, são gatos mesmo, né? O que estaria no telhado? Então, assim, é um conto que eu não vou falar muita coisa para não soltar spoiler, mas, por exemplo, tem alguns contos aqui, né, que eles te deixam assim, caramba, você termina um conto e você fica pensando, mas é isso mesmo que eu entendi? Ou seja, eu não tenho essa resposta, né? O que será que aconteceu? Então tem um mistério no ar, por isso que eu disse que era um livro de terror, que ele saía um pouco do clichê. E uma outra coisa interessante desse livro aqui é justamente, por exemplo, como o conto O Aviso, tá? Neste conto, ele fala, digamos assim, de certa forma, ele fala sobre algo que a gente faz parte do nosso cotidiano, mas que passa desapercebido, tá? E faz, inclusive, até você refletir. Eu vou só dar uma dica aqui, porque quem já leu já sabe do que eu estou falando. Às vezes, por exemplo, você, sei lá, você vai para uma... Dá um exemplo aqui, né? Você vai passear e você entra no carro e, de certa forma, fura o pneu do seu carro, certo? E aí você tem que trocar o pneu, você acaba atrasando e não consegue chegar lá a tempo. Mas e se você tivesse chegado a tempo, né? Será que alguma coisa ruim não teria acontecido? Então, às vezes, a gente reclama, por exemplo, a gente reclama da vida, a gente reclama dos contratempos que existem, mas e se você, não sei se você já parou para pensar sobre isso, e se você tivesse realmente chegado a tempo, será que teria realmente dado certo? Será que não aconteceu alguma coisa no caminho e você, de certa forma, se livrou daquilo por causa deste problema? Eu lendo esse conto aqui, eu pensei, por exemplo, num caso que eu tinha visto lá no 11 de setembro, né? No ataque às Torres Gêmeas, de um camarada, por exemplo, que ele tinha esquecido alguma coisa em casa e ele teve que voltar para poder pegar, sabendo que ia chegar atrasado nas Torres Gêmeas, né? Para os mais jovens, isso aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, né? Se você colocar aí na internet, você fatalmente vai ter muita resposta sobre isso.
Mas o ataque aconteceu logo pela manhã, o camarada sabia que ele ia chegar atrasado, mas ele tinha que voltar para pegar alguma coisa. Teve gente que saiu e foi deixar o filho no colégio, acabou chegando atrasado nas Torres Gêmeas e se livrou de uma catástrofe, né? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque esses contos de terror, no início desse vídeo eu falei, eles saem um pouco do clichê justamente por causa dessa questão. Porque tem contos aqui que são intrigantes, tem contos aqui que vão fazer você refletir, caramba, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E de certa forma você pode até utilizar isso como reflexão de vida, né? Para você, por exemplo, que costuma muito reclamar quando as coisas não saem como você desejou e tal. Então, tem alguns contos aqui que eu achei extremamente interessantes. É muito difícil a gente dizer qual é o melhor conto aqui. Mas, por exemplo, eu tenho uma tendência a falar dos últimos, né? Porque, na verdade, eu comecei a ler esse livro, depois eu dei uma pausa, porque estava em semana de provas, e depois eu voltei novamente, agora no São João, a ler esse livro, a finalizar. Então, eu tô com a memória mais fresca aqui dos últimos contos, né? A Mão de Brigitte de Souza, por exemplo. Esse conto aqui é um conto que me chamou muita atenção, né? E eu fico me perguntando o que aconteceu, por exemplo, na casa onde eu estou morando. Né? Esse é um conto que muitas vezes intriga a gente por causa disso. Volto a dizer, eu não vou soltar spoiler, mas é um conto interessantíssimo. O Eremita também. Nesse O Eremita, eu lembrei de uma... Eu tive a sensação, por exemplo, pelo menos a minha imaginação, eu tive a sensação que esse eremita morava numa casa seria uma casa muito parecida com um episódio de Arquivo X, né? Chamado A Besta Humana. Eu tô para ler esse livro, assim que eu ler eu vou trazer aqui pro canal também, para quem gosta de dicas de livros de terror. É um livro raríssimo, inclusive, esses livros da série Arquivo X. Mas, enfim, eu fiquei intrigado não só sobre a história, que também é uma história que você fica pensando, o autor não entrega de mão beijada, né? O que está acontecendo ali? Ele não entrega de mão beijada. Então, é meio que você que tem que decidir. Deixa a tua imaginação rolar solta, que a partir da tua imaginação é você que vai decidir alguns aspectos desse conto aqui. Pelo menos eu entendi que essa seria a proposta do Lucas Brito. E aí, nesse caso, não só me intrigou também o conto, como também o final desse conto, tá? O final desse conto. Como é que algum local, por exemplo, ele se torna mal assombrado? A partir de que momento as pessoas começam a entender que aquele local é mal assombrado, né? Não sei se você já se perguntou. Então, é uma coisa muito interessante, assim. Lupino, o Habitante do Poço, enfim, a Cruz Ardente. A Cruz Ardente também é um conto interessantíssimo, né? Se eu não me engano, é nesse conto, inclusive, que a gente vê a transformação de um cético em alguém que gosta, a partir de agora, que gosta não, mas pelo menos que acredita em alguma coisa sobrenatural. Apesar de ser um cético, ele agora parece que teve uma certa comprovação, uma determinada experiência, né, que faz com que ele, pelo menos, tenha, a partir de agora, uma pulguinha atrás da orelha. Então, enfim, é um conto extremamente relevante, né, nesse aspecto daí, por exemplo, do ceticismo, né? Não sei se você já passou por isso, de você ter uma experiência sobrenatural e você tentar contar para as pessoas e as pessoas não acreditarem. Enfim, este livro daqui, ele é um livro... Eu vou deixar o Instagram do Lucas Brito aqui, tá? Eu vou deixar o Instagram dele aqui abaixo. O Lucas, ele tá fazendo as vendas desse livro aqui pelo Instagram. Se você se interessou, eu tenho certeza que é um livro que vai deixar você muito intrigado em vários aspectos, vai conseguir fascinar você em várias histórias, né? Vai ajudar você como passatempo, como hobby, é um livro interessante para você dar de presente para quem está precisando criar o hábito da leitura, porque é um livro de fácil acesso, né? A questão da linguagem e tal, uma linguagem muito acessível, né? Então, é um livro, na verdade, que serve para você ler no metrô, serve para você ler no ônibus, porque tem contos que são pequenos, tem contos que são um pouco maiores, mas é um livro bastante interessante para todo mundo que gosta da atmosfera do terror. E uma coisa extremamente relevante, que eu particularmente acho muito relevante, é a questão de você investir. Neste caso, eu não gosto muito da palavra ajudar, porque eu acho que a palavra ajudar não dá conta do significado aqui, mas é você investir em autores independentes, porque quem já escreveu um livro sabe que é muito difícil, assim, você ser... o mercado editorial, eu tenho uma sensação que é um mercado muito perverso para quem é autor iniciante, principalmente, tá? Então, o mercado editorial, ele tem um probleminha aí para autores. Existem diversos autores que são muito bons, que são muito talentosos,
mas que não conseguem entrar no mercado editorial justamente porque acham mais relevante, né? Acham mais, como é que eu posso dizer? Acham mais viável, né? Terem seus trabalhos remunerados, porque é um trabalho, é uma arte que está acontecendo aqui, terem seus trabalhos remunerados de uma forma mais justa e mais honesta. E uma forma de você investir nesses autores é você entrar em contato com eles e adquirir os seus exemplares, tá? Então, o Lucas Brito, ele é um autor que ele está fazendo as vendas desse livro pelo Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui abaixo, e aí você pode entrar em contato lá com ele, você dizer, olha, eu vi lá no canal Cine Teologia Cultural, vê lá como é que ele faz para mandar para você, tá? Ele manda, se eu não me engano, para todo o Brasil. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. E a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você. Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então eu vou fazer o seguinte com você. Você escolhe um dos 2 aí e eu te vejo por lá.